Nós vamos começar o programa falando de um problema que afeta muitas mulheres: ovários policísticos. Este problema pode provocar vários transtornos, desde alterações na pele, com muitos cravos, espinhas, até infertilidade. Vamos ver o que tem de novidade em tratamento? Confira! Vamos conversar então sobre esse problema tão comum, ovários policísticos. É um problema que atinge a grande maioria das mulheres, doutor. Tudo bem? Boa noite, doutor Evangelista Torquato, especialista em reprodução humana, mais uma vez aqui no nosso check-up. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Como é que tá? Tudo bom? Olha só, falar do ovário policístico, da doença ovariana policística, é falar de uma das patologias mais apaixonantes, sobre alguns aspectos. Vamos primeiro responder a sua pergunta. 6 a 8% das mulheres, o que é uma prevalência médica muito alta, tem doença ovariana policística. Nesse momento, talvez fosse importante a gente frisar a seguinte coisa. Existe aquela paciente que menstrua todo mês direitinho, bem regular, que não tem excesso de pelos, mas quando faz um ultrassom, os ovários têm a característica policística. Esta paciente, ela não é portadora da doença ovariana policística. Isso é importante a gente dizer porque 20% das mulheres, uma estatística elevadíssima, fazem ultrassom, o ovário está policístico por uma característica do ultrassom, mas ela não tem a doença ovariana policística. Qual é esse diferencial? O que é essa doença? Qual é o grande diferencial? Para eu classificar uma paciente com a doença ovariana policística, a pedra angular desse diagnóstico é quando a paciente não ovula. Ou melhor, quando ela ovula menos. E o que é uma paciente que ovula? Como é que eu sei que uma paciente ovula? Basta algumas perguntas. A paciente que ovula, normalmente ela tem um ciclo menstrual regular, menstrua todo mês, com aquele intervalo de 2, 3 dias para mais ou para menos, sem nenhum problema, isso é totalmente normal. Que você pergunta se o seio dói perto de menstruar, ela diz que dói. Se ela tem aquela secreção tipo uma clara de ovo, ela diz que tem quando ela está ovulando. Então essa paciente ovula. Normal. A paciente com doença ovariana policística, quando você faz essa pergunta, ela diz, não, eu passo 2, 3 meses sem menstruar. Às vezes vem 2 meses seguidos, eu passo mais 4 sem menstruar. Essa paciente claramente está faltando a ovulação. Ou melhor, ela não ovula todo mês. Ela tem menos do que 6 ciclos de ovulação por ano. Por quê? Esta paciente, sim, é portadora da doença ovariana policística. A causa hoje é muito questionada. Existe uma vertente genética, ou seja, mãe com doença ovariana policística tem mais comumente filhas com doença ovariana policística, mas tem também um fator ambiental. Hoje a gente tem uma doença muito comum na sociedade contemporânea, na sociedade ocidental principalmente, que é a obesidade. A obesidade está intimamente ligada à doença ovariana policística. Normalmente, quando a gente tem aquela paciente que eu falei no começo da entrevista, que menstrua todo mês direitinho, que não tem excesso de pelos, mas que quando faz um ultrassom, o ovário está policístico. Essa paciente ela não pode engordar. Se ela engorda, ela deixa de ter o ciclo ovulatório e passa a ter um ciclo sem ovulação. O que não é bom, porque as repercussões dessa patologia a longo prazo são imensas. Vejamos. Antes de chegar nas repercussões, doutor, gostaria que o senhor explicasse o que é a doença. O que acontece com o ovário policístico? A pedra angular é a paciente que não ovula ou passa a não ovular. Ou ovular menos. E isso tem implicações seríssimas. Seríssimas. Mas a pedra angular, a sua resposta é: a paciente passa a não ter ciclos menstruais ovulatórios. Menstrua mês sim, 3 não. 2 sim, 4 não. Isso já caracteriza a doença. Isso caracteriza, é a pedra angular do diagnóstico. E esse problema, ele pode levar a sérias consequências? Vamos para as repercussões. Vamos imaginar inicialmente a repercussão estética. Esta paciente normalmente tem excesso de pelo, excesso de oleosidade, excesso de acne, vive a fazer tratamentos sem um resultado muito efetivo, porque necessita de uma base médica para também poder tratar essa paciente, além da base estética. Então, esteticamente, essa paciente sofre. Aquela adolescente cheia de espinhas, muitas vezes. Outra parte estética, 60% dessas pacientes com essa patologia são obesas. Aí fica a adolescente mais cheinha, com a face cheia de espinha, com muita acne. Então, esteticamente, essa paciente tem problemas. Vamos piorar um pouquinho as coisas. Quando a paciente não ovula todo mês,
Lá dentro do útero, a camada que descama chama-se endométrio. Quando esse endométrio não descama todo mês, esta paciente passa a ter uma maior incidência de câncer de endométrio. Então, a paciente com doença ovariana policística, é bom que ela fique menstruando, que ela fique descamando esse endométrio, para que, se essa célula se formar, ela libere, ela expila, coloque para fora durante a menstruação. Então, olha a repercussão do fato de você não ovular. Aumento na incidência de câncer de endométrio. Vamos a outra repercussão. Quando a paciente não ovula, o seu ovário só produz um tipo de hormônio chamado estrógeno. Não produz a progesterona. A progesterona só passa a ser produzida quando a paciente ovula. Se ela não está ovulando, só tem estrógeno. O estrógeno bombardeia a mama. E bombardeia a mama durante décadas. Surgiu um câncer de mama. Aumento da incidência de câncer de mama. Outra complicação. 40% das pacientes, 30% a 40% das pacientes com doença ovariana policística têm pré-diabetes. E 10% vão desenvolver diabetes. Por isso a importância da mudança do estilo de vida. Paciente tem doença ovariana policística, não engorde. Porque quando você tem uma obesidade, se juntando-se à doença, você tem 2 fatores para desenvolver diabetes. E diabetes com todas as repercussões que você pode imaginar. E há um reflexo também direto na fertilidade. Óbvio que a fertilidade entra com um outro fator. Por quê? Se você não ovula, você não engravida. Obviamente que eu estou aqui colocando que a paciente com doença ovariana policística, ela ovula menos. Consequentemente, ela tem menos chance de engravidar. Se a gente fosse colocar isso em números, qual é a chance que uma paciente, de uma forma geral, tem de engravidar por mês? Todo mês aquela paciente que está ovulando. Qual é a chance dela de engravidar? 20%. Bom, agora eu tenho doença ovariana policística. Qual é a minha chance? 6%. Há uma redução dramática. Muitas vezes, essa paciente, ela é impelida, ela é obrigada, empurrada para iniciar os tratamentos de reprodução assistida, porque a infertilidade é uma outra feição dessa patologia. Então, veja, que aqui rapidamente eu coloquei uma paciente com maior risco de doença neoplásica, é uma paciente com maior risco de diabetes, é uma paciente com maior risco de alterações na sua estética e é uma paciente com mais chance de ter infertilidade. Então, uma doença endócrina grave. E aí, como é que entra o tratamento aqui de reprodução humana? Quando a gente fala de tratamento, o que a gente tem que perguntar ao paciente? Você está no momento que quer engravidar? Estou. Eu estou aqui para tentar engravidar. Então, a primeira grande coisa, tem excesso de peso? Tenta tratar o excesso de peso. Quando você encolhe massa gordurosa, você passa a ter mais chance de ovular. Então, muitas vezes, uma paciente que chega aqui com indicação de um tratamento, basta que ela perca peso. Se ela perder 10% do seu peso corporal, do seu IMC, 10% significa que 80% passa a ovular. Claro, ovulando, começa a poder engravidar. Olha aí, que interessante. Às vezes não é necessário um tratamento muito complicado, um tratamento caro. Muitas vezes alguns cuidados já podem representar a sua cura. Perfeito. E imagina que é o seguinte, quando eu tiro massa gordurosa, eu estou tirando também o quê? Menor chance de ter diabetes. O paciente passa a ovular, menor chance de câncer de endométrio. Então, essa mudança no estilo de vida dela seria uma questão que a gente deveria buscar sempre. Isso recebe muitos casos assim no consultório? Sim. Pessoas que estão tentando engravidar, não conseguem, e o senhor descobre que é por conta dos ovários policísticos? É como eu te falei, o diagnóstico é muito fácil. É uma conversa com a paciente, você sabe se ela está ovulando ou não. E muitas vezes o que é importante? Tentar mudar o estilo de vida dela. Claro, muitas vezes a paciente vai se encaminhar para esses tratamentos mais avançados, até porque muitas vezes o casal, quando chega aqui, não tem um fator apenas. 30% dos casais tem problema num e tem problema no outro. Então, às vezes, a paciente tem um ovário policístico, mas um homem tem uma alteração que impele, que empurra esse casal para um tratamento mais avançado com a fertilização in vitro. Normalmente, quando essa pessoa chega aqui, ela já passou pelo endocrinologista, por exemplo, ou normalmente ela vem direto para cá? Normalmente, quando o casal me procura, já tem um longo histórico de tentativas de outras formas. Como aqui a gente é um centro muito especializado em reprodução, a gente só faz isso, não faz nenhuma outra coisa a mais, não se faz parto, não, a gente só trata o casal que quer engravidar. Então, normalmente esse casal já me chega com uma longa história de uso de medicamentos para tentar ovular e tal e tal. Então, normalmente esse casal, às vezes, ele vai mais para a fertilização. Mas, o que não quer dizer que nós não podemos corrigir isso, mesmo quando se vai para uma fertilização. O paciente chega com IMC de 35, poxa, calma, não precisa se exasperar para ir logo para a fertilização. Até porque se você tem uma engravida com IMC de 35, a chance de diabetes
triplica. A chance de doença hipertensiva específica da gestação duplica. A chance de você ter uma alteração mais forte da própria criança. A gente sabe que diabetes se associa com malformações, enfim. Chegou com IMC muito alto? Vamos tentar um nutricionista, tentar alguma atividade física para a gente encolher um pouco mais essa massa para poder dar para você uma gravidez mais saudável. Não precisa ter essa pressa louca de ir logo para um tratamento. Eu acho que tem que ter um pouco de calma quando você pega essa paciente com essa qualidade. Coisa boa é falar com quem entende, porque a gente faz a entrevista e recebe uma aula também. Doutor, muito obrigada. O nosso aniversariante da semana, gente, foram muitas mensagens, até porque o doutor Evangelista é responsável aí por milhares de partos. São mais de 2.000 filhos já nascidos por conta dos tratamentos aqui na clínica, com sua equipe. Então, eu, em nome de toda essa multidão de pessoas que te ama, estou aqui para te desejar um feliz aniversário, doutor. Que Deus te abençoe, que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, com o coração cheio de Deus e pronto a ajudar, disponível, sempre com o coração aberto para ajudar essas pessoas, esses casais que sonham com o desejo de filhos e que muitas vezes chegam aqui tão deprimidos e saem dessa sala aqui com um sorrisão aberto. Parabéns. Na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e realmente hoje é um dia muito especial, muitas mensagens muito emocionantes, né, que a gente recebe e que faz a gente ver que o caminho é esse. O caminho realmente é esse. Ter humildade do que faz, ter paciência com o casal que te procura, tentar mostrar para ele o melhor caminho, enfim, seguir esse rumo. Um grande beijo, doutor, e mais sucesso ainda nesse trabalho tão especial que o senhor realiza aqui, não só em Fortaleza, mas em várias partes do mundo. Obrigado mesmo.